Deus. Paz do Senhor, igreja. Os irmãos, por gentileza, podem se assentarem. Eu quero convidar os irmãos para a gente ler uma palavra. Obrigado, irmão Juvan. Deus abençoe, querido. Para a gente ler uma palavra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Aleluia. Lucas capítulo 19, nós estaremos lendo. Essa semana, eu não sei exatamente que dia, a irmã Mislene fez uma postagem nas redes sociais, e alguma coisa que dizia mais ou menos assim: não esconda as tuas cicatrizes, porque pode ser que através delas, que as pessoas conheçam a Jesus. E aí hoje, agora, eu estava ouvindo os jovens cantando aqui, uma frase que dizia mais ou menos assim: não tenho vergonha, ou não tenho medo de expor as minhas fraquezas. Jesus pode transformar aquilo que é pior em nós, sabe, aquilo que a gente olha e fala, isso aqui em mim não tem jeito. Jesus pode transformar numa pérola das mais preciosas, das mais caras. Se você acha que você tem errado muito, que você passou do ponto, seja você que está aqui com a gente, seja alguém que nos acompanhe porventura na internet, eu quero te contar uma história neste dia, nesta hora, de um encontro que mudou tudo completamente. Um encontro. E essa pessoa do encontro, que estava lá há muitos anos atrás, ela está aqui também nessa noite, neste lugar, aleluia. Amém? Os irmãos encontraram? 19, eu vou ler aqui, ó. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia, glória a Deus. Esse é a famosa palavra de Zaqueu. Todos nós já ouvimos falar algumas vezes sobre Zaqueu. E como o texto mesmo revelou algumas coisas, nós não sabemos muitas coisas acerca da vida de Zaqueu. Tudo que nós sabemos está no texto. E algumas coisas a partir de um contexto histórico, mas nós podemos perceber que ele era um homem muito rico. Rico. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um publicano. O publicano era uma pessoa, publicano era uma função, era um cargo, era como se fosse uma empresa, era alguém que era responsável por
serviços públicos, por realizar serviços públicos, especialmente o serviço de coleta de impostos. E Zaqueu, ele era um homem que tinha essa função no seu tempo, naquela época. Como que funcionava isso? Como que funcionava? Qual era o requisito para ser cobrador de imposto? A pessoa, primeiramente, a pessoa tinha que ser judeu. Tinha que ser um judeu. Os romanos, né, que era o império da época, os romanos, eles preferiam que fosse uma pessoa do povo, conhecendo o povo, que ela tinha facilidade para entrar, para sair, que ela conhecia os lugares, que ela conhecia a população no geral, ela tinha acesso. Então, o primeiro requisito para que ele se tornasse um publicano era ser judeu. O segundo requisito precisava ser alguém muito rico, precisava ser uma pessoa de posse. Então, assim, Zaqueu, ele não era pobre e ficou rico depois, não. Zaqueu já era um homem muito rico, porque essa concessão, o direito de cobrar imposto, era comprado. Nos nossos dias, o governo, a gente vê muito o governo, seja de qualquer estado, seja mesmo o governo federal, a gente vê o governo desestatizando algumas empresas e passando elas à iniciativa privada. E aí é feito um pregão, né, como se fosse um leilão, é chamado de pregão, e o governo, por exemplo, ele vai fazer a concessão de uma rodovia. O governo diz assim, olha, nesse pregão, eu quero receber aqui, por essa rodovia, eu quero receber 1 milhão por mês, um exemplo. E aí as empresas que oferecerem mais dinheiro para o governo, por mês, serão as empresas que irão assumir a concessão daquela rodovia. Assim também funcionava na época de Zaqueu. A gente vai perceber que o controle, né? O controle disso era comprado. Então, a pessoa comprava o direito de cobrar impostos por, sei lá, por 5 anos. Né? Aqui no Brasil, em vários estados, as empresas têm concessão por 20 anos para administrar uma rodovia, para administrar um parque, para administrar um transporte, balsa, qualquer coisa que seja. Então, eles têm um valor que eles têm que pagar todo mês lá para o governo, e aí, com isso, eles podem cobrar das pessoas um valor que eles acharem que é justo. Você passa no pedágio lá, tem lugar que o pedágio custa R$3, tem lugar que custa R$30 o pedágio, e aí a gente passa, a gente paga, simplesmente a gente não tem o que fazer, a gente está usando aquele serviço, né? Porque aquela empresa tem a concessão para operar naquilo ali. Então, assim funcionava, né? O requisito para ser cobrador de imposto, tinha que ter muita grana, tinha que ter muito dinheiro para comprar essa concessão. E Zaqueu não somente tinha essa concessão, mas ele também tinha funcionários, ele tinha pessoas que trabalhavam para ele, porque eu fico pensando que a região que ele operava era uma região tão grande, que de repente ele não dava conta de ir sozinho, fazendo a coleta. Eu não sei como que funcionava, se as pessoas vinham até ele, ou se ele tinha, enfim, mas era uma demanda muito grande, que ele tinha que ter funcionários, tinha que ter pessoas trabalhando para ele. Esse era o Zaqueu, e assim funcionava o trabalho de Zaqueu. E aí eu fico pensando que naquela época, na época de Zaqueu, não havia ainda a instituição de empresas, né? Não havia, por exemplo, CNPJ, não tinha, né? Somente a partir do século II, do século III, que começaram alguns movimentos assim, de consolidação de algumas empresas, mas naquela época não existia. Então, por isso que as pessoas odiavam diretamente Zaqueu, porque Zaqueu era o rosto do Império Romano.
Zaqueu era o rosto daqueles que o contrataram para fazer aquele serviço. Por isso as pessoas tinham ódio de Zaqueu. E quem tinha ódio de Zaqueu eram especialmente as pessoas que eram da sua comunidade, os próprios judeus. Zaqueu era um homem extremamente odiado pelo seu povo, pelo povo judeu. E por que ele era odiado? Porque ele era considerado pelo seu povo um traidor. Porque naquela época, o maior orçamento das famílias vinha da agricultura, vinha do trabalho com a terra. As famílias dependiam da chuva, não existiam tecnologias como se temos hoje, de insumos agrícolas, de produtos, não se tinha maquinários, né? Então as famílias, elas plantavam com uma agricultura, um tipo de cultura bem rudimentar, que as famílias praticavam naquela época. Então elas plantavam e ficavam esperando a chuva vir. E aí tinha vez que não vinha chuva, tinha vez que a chuva vinha demais, e aí se perdia tudo. Então a gente consegue com isso perceber que a economia das famílias era alguma coisa que ficava em ondas, uma hora estava legal, uma hora estava mais ou menos, outra hora estava ruim. Os outros eram uma atividade de pesca, e o dia que saía para o mar e tinha lá, encontrava um bom cardume, eles pescavam o peixe. Outro dia não conseguiam uma pesca boa, outro dia tinha tempestade no mar, outro dia dava um problema no barco, enfim. Mas aquele publicano não, aquele lá era garantido. Todo mês, faça chuva, ele não passava. Sabe o que você não passar? Necessidade. Porque era certo, o trabalho dele era direto com o Império Romano. E ele podia cobrar das pessoas o que ele achasse que fosse justo, porque ele tinha a concessão para fazer aquilo. E como não havia uma empresa onde ele estivesse por trás dessa empresa, de um CNPJ, ele tinha que dar a cara dele lá na alfândega, sabe? Então, por isso as pessoas o odiavam. É como às vezes você vai num estabelecimento hoje, e aí a pessoa te atende mal, e aí você já não fica gostando da pessoa que está ali, mas aquela pessoa, ela só é parte de um sistema, sabe? Daquela pessoa que anda na rua cortando água dos outros, fazendo o trabalho dela, cortando luz, sei lá, ele não tem culpa, é o trabalho dele. E aí é muito fácil você odiar uma pessoa por conta da função do trabalho. O fato é que ele era odiado pelo seu povo, mas ele também não era querido pelos romanos, porque os romanos o viam como um usurpador. Os romanos olhavam para ele como alguém que era oportunista, era um emergente, sabe? É a mesma coisa que você ficar rico, por exemplo, em um país de primeiro mundo. É a mesma coisa que você ir para um país desenvolvido e chegar lá, você consegue trabalhar e você faz fortuna. Mas sempre as pessoas daquele país, qualquer que seja o país desenvolvido, elas vão olhar para ti assim: isso aí é um estrangeiro, é um alien. Isso aí é uma pessoa que veio aí, arrumou uma oportunidade. Então vocês percebem como era difícil a vida de Zaqueu, que ele era odiado pelo seu povo, ele era odiado pelos judeus, e ele também não era querido pelos romanos. Ele não era querido pelos romanos. Eu fico pensando, sabe, irmãos, quantos apelidos Zaqueu acumulava na sua vida. Sabe aquele apelido que está todo mundo falando, mas você não sabe? A pessoa que tomou aquele codinome, aquele pseudônimo, ela não sabe, todo mundo sabe. Sabe aquele grupo da empresa, um grupo à parte no WhatsApp, que todo mundo xinga o chefe não sabe de nada, mas está todo mundo ali. E aí quando ele chega, chegou fulano, chegou Beltrano, chegou... Sabe
A gente consegue ter um pouco de empatia com Zaqueu, olhando também para a vida, para a luta, para a dor, para a dificuldade que ele sofria. Ele não tinha amigos. Quando ele fazia um churrasco, as pessoas estavam ali naquela festa porque certamente a qualidade da carne era muito boa, o vinho era muito bom, tudo que se comia, tudo que era oferecido ali era muito bom. Zaqueu está fazendo uma festa. E quando alguém fazia uma festa e convidava ele, era por causa daquela palavra que Jesus falou, porque você convidou, então a pessoa se sente na obrigação também de te convidar, sabe? Jesus falou isso na casa de Levi, que também era publicano. Jesus falou, quando vocês fizerem festas, não convidem pessoas ricas, pessoas importantes, convidem as pessoas pobres, porque essas pessoas vocês convidando, elas não têm condição de chamar vocês para uma festa, mas se vocês convidam pessoas do mesmo nível social, daqui a pouco, semana que vem, essa pessoa também faz uma festa e convida você, sabe? Então era uma coisa que, não era uma vida legal que ele vivia, vocês entendem? Era uma vida difícil, um viver sofrido, um viver que ele não era de nada, ele não era de ninguém. Ele não era querido por ninguém, tudo que ele fazia, as pessoas estavam interessadas em alguma coisa. Quando alguém ligava para ele, é claro que não tinha telefone, eu estou parafraseando aqui. Era sempre para pedir alguma coisa, pedir um dinheiro emprestado, ou ver se ele não conseguia, para tentar fazer um lobby, para ver se ele não conseguia alguma coisa lá com o pessoal do império, para conseguir facilitar alguma outra concessão. Era sempre alguém interessado em alguma coisa. As amizades não eram amizades reais e verdadeiras. Era uma vida difícil. Era uma vida muito difícil que ele vivia, sabe? Faltava, sabe o quê? Pertencimento. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Pertencimento. Ele não pertencia a nada. Alguém de vocês aqui já chegou assim a se sentir um peixe fora d'água, sabe? Quando você chega num ambiente que você olha e parece que não dá certo ali, as coisas, você olha para um lado, olha para o outro, você não se identifica com nada, nem com ninguém. Pode ser em qualquer ambiente, numa festa, e aí você diz assim, eu estou me sentindo um peixe fora da água. Essa é a famosa sensação de não pertencimento, de não pertencer. É uma dor terrível, ser excluído, ser marginalizado, ser jogado à margem, ser enxotado sempre para a margem. Olhar e perceber que as pessoas não querem a sua companhia, que não querem você naquele local. Talvez você tenha sofrido com essa falta de pertencimento no seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa, dentro da sua família. Talvez você tenha sofrido já há muito tempo, em algum lugar você vem se sentindo assim, um peixe fora d'água. Esse era o viver sofrido de Zaqueu. Tem muitas canções populares até que falam sobre isso, sobre essa questão do pertencimento, né? Muita poesia popular. Você pode olhar, por exemplo, tem um cântico muito popular, que é um cântico sertanejo, chamado Saudade da Minha Terra, que ele diz de que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar. Sabe, no momento ele olha e fala assim, eu não pertenço à cidade, eu pertenço ao campo. E tantas outras músicas que as pessoas compuseram, que num dado momento ele olhou e ele disse, eu não pertenço a esse lugar, eu não sou daqui. Dá para a gente ter noção, dá para a gente ter uma ideia de como ele se sentia. Mas aí nesse dia, Zaqueu saiu de casa decidido a mudar alguma coisa. Ele diz, alguma coisa tem que mudar.
Alguma coisa tem que mudar, não dá para eu continuar vivendo da mesma forma o tempo todo, não dá. Não dá. Às vezes a gente precisa tomar uma decisão, sabe? E não pode ser uma decisão louca, não pode ser uma decisão impensada, sabe aquela coisa que você só vai? Não, eu vou fazer isso e pronto, acabou. Às vezes a gente precisa tomar decisões. E sempre as pessoas, eu fico observando, sempre as pessoas têm tomado as piores decisões. Quando eu me sinto excluído, o que eu faço? Eu compro uma calça nova, compro uma roupa nova, para que as pessoas me aceitem no seu grupo. O que eu faço? Irmãos, definitivamente tudo que nós fizermos, sabe, pode ser demonstrado como autossuficiência. Sabe aquela coisa assim, eu mesmo consigo resolver a minha vida, eu mesmo consigo resolver os meus problemas, eu sou autossuficiente, esse problema eu vou conseguir driblar ele, eu não vou ser vencido por isso, E aí a gente começa a fazer manobras daqui, manobras dali, e não dão certo, porque o certo seria nós nos submetermos ao Senhor Jesus. Foi falado tanto aqui hoje, sabe, sobre humilhação, sobre renúncia, sobre a gente dizer assim, Senhor, eu não consigo, Senhor, me ajuda. Sobre esvaziar-se de mim, sobre nós nos esvaziarmos de nós mesmos, aleluia. Naquele dia, Jesus chega em Jericó e estava atravessando a cidade, o texto que nós lemos, e aí Zaqueu disse, olha, já sei, ele está vindo aí, eu vou subir numa árvore, e quando ele passar, eu quero ver Jesus, eu quero ver o que as pessoas ficam comentando o tempo todo sobre Jesus, eu quero ver ele hoje. E aí, quando Jesus chega, a Bíblia diz que Jesus olhou para cima, e o chamou pelo nome. Jesus não conhecia ele, Jesus não tinha amizade com Zaqueu, Jesus não conhecia Zaqueu, mas a Bíblia diz que Jesus o chamou pelo nome, Zaqueu. Vocês sabem que tem vários estudos que comprovam isso, estudos internacionais inclusive, que uma das coisas mais gostosas de se ouvir, mesmo inconscientemente, é ouvir o seu nome, sabia? Quando alguém fala o seu nome, alguns estudos dizem que é uma das coisas mais gostosas. Quando você passa por um estabelecimento, num posto de gasolina, e está lá o crachá da pessoa, com o nome da pessoa, você diz, bom dia fulano, tudo bem? Sabe aquele nome, aquela coisa, é uma coisa muito importante, você ser chamado, você ouvir o seu nome, aleluia. Quando Jesus chega ali, que Jesus olha e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou pousar lá na sua casa, aleluia. Foi lindo, porque somente o fato de Zaqueu ter descido, ele ouviu o seu nome, desceu. Quando ele desceu, algumas pessoas começaram a murmurar, dizendo, não é possível, Jesus vai dormir na casa desse cara, não é possível que Jesus vai fazer isso aí não. Sabe aquele burburinho, aquelas coisas, as pessoas falando. E aí somente pelo fato de Jesus ter o chamado pelo nome, somente pelo fato dele ter descido, obedecido à voz do Senhor, já aconteceu alguma transformação no coração dele, já aconteceu, porque ele diz assim, olha, está aqui Senhor, a metade dos meus bens,
Se eu tenho defraudado, se eu tenho roubado alguém, eu vou pagar quadruplicado, ou seja, eu vou pagar 4 vezes mais. Só naquele tratamento já houve transformação, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus conhece você, Jesus conhece a sua vida, Jesus conhece a sua história, a sua trajetória, Jesus conhece cada um de vocês. E isso aqui não é nada sobre merecimento, não é sobre merecimento, e não é também sobre de um estar na plateia e outro estar no palco, não, e não é sobre vingança pessoal, não é nada. Isso aqui é sobre graça, sobre favor imerecido, sobre amor incondicional, aleluia. Não é sobre nós, aliás, é sobre Ele, é sobre Cristo Jesus, aleluia. Ele pode transformar a nossa vida triste, Ele pode transformar as nossas piores angústias, Ele pode transformar os nossos pesar, as nossas tristezas, Ele pode transformar o caos em nós, aquilo que de pior em nós, Ele pode transformar para a sua glória, para o seu louvor, aleluia, aleluia. Esse olhar é um olhar maravilhoso, sabe aquele olhar que quando Jesus chega na praia, Pedro, já tinha passado, Jesus tinha ressuscitado, Jesus encontra com Pedro na praia, e aí ele olha para Jesus, e tem até um louvor muito lindo, chamado O Seu Maravilhoso Olhar. Sabe, quando Jesus olhou para Pedro, eu penso que foi muito pior o olhar dele, do que as palavras dele dizendo, você me ama, Pedro. Sabe o olhar de Jesus? O olhar que não julga, o olhar que não condena, um olhar que não enxota para fora, mas um olhar de amor, um olhar de ternura, um olhar de empatia, um olhar daquele olhar que diz assim, olha, eu entendo o que aconteceu com você, eu entendo o momento que você está atravessando. Esse olhar é um maravilhoso olhar, aleluia. O olhar de Jesus muda a nossa sorte, muda a nossa história. O olhar de Jesus olhou para ele e o chamou pelo nome. Nós todos somos números, CPFs, RGs, mas Jesus conhece o seu nome, conhece a sua história, conhece a sua vida, aleluia. Assim como Ele conhecia Zaqueu. E aí quando Jesus chama Zaqueu para a mesa, Ele diz, olha, vamos lá para a sua casa, porque hoje eu vou pousar lá na sua casa. E aí eu penso que certamente na casa de Zaqueu, o que havia? Uma mesa, não é verdade? Imagina que alegria poder receber. Eu penso que aquela noite Zaqueu não dormiu, ninguém dormiu aquela noite, sabe? Eu penso que aquela noite foi a noite mais longa, porque eles passaram a noite assim, foi mais longa e foi mais rápida, sabe aquela coisa que voa? Quando eles viram já estava clareando o dia, porque eles ficaram conversando e alegres, Jesus cuidando, Jesus tratando, Jesus curando. Eu fico pensando que a mesa do Senhor, eu equiparo a mesa do Senhor com aquele móvel que os psicólogos, os psiquiatras usam, chama divã, sabe, que é tipo um sofá. A mesa do Senhor é como se fosse o divã do psicólogo, sabe? Na mesa tem confissão, na mesa tem perdão, na mesa tem restauração, na mesa tem transformação, tem libertação, na mesa tem nova vida, aleluia, nova história, aleluia. Na mesa do Senhor tem nova vida, nova história, aleluia. Eu não sei como você tem enfrentado os seus dias, se você tem sofrido algum tipo desse tipo de não pertencer a nada, de não pertencer a ninguém, se você tem se sentido como Zaqueu, um peixe fora d'água,
Eu quero te dizer que Jesus restaura a sua sorte, Jesus restaura a sua vida, Jesus te traz dignidade. Zaqueu comprou tudo, ele podia comprar tudo o que ele quisesse, mas ele não podia comprar dignidade. Dignidade não se compra. Pode ser a pessoa mais rica, mais importante, sempre vai ter alguém fazendo piadinha, sabe? Fazendo piadinha. Ai, fulano, chegou cicrano. Somente o Senhor pode dar dignidade, aleluia, aleluia. Eu não sei qual apelido que te deram, de como as pessoas te chamam, mas o Senhor pode restaurar a tua dignidade, a tua vida, a tua sorte, aleluia. O Senhor pode fazer isso sim, Ele pode fazer, sabe? Dignidade não se compra, as pessoas não conseguem comprar. Pode comprar o que for, pode comprar o que for, elas não podem comprar dignidade. Somente o Senhor pode dar dignidade, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. O Senhor quer tratar na sua vida, o Senhor quer tratar na sua história. O Senhor quer mudar a sua vida. O Senhor, Ele, assim como Ele visitou a casa de Zaqueu, Ele ainda visita lares nesse dia, nesse tempo. Ele ainda pode passar uma noite lá na sua casa, se você permitir. Porque Zaqueu, ele permitiu, ele disse, não, vamos sim, Senhor. Vamos para lá, para a minha casa. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, aleluia. O Senhor quer tratar com a sua vida, com o seu coração. Por mais difícil que seja o tempo, o momento que você está atravessando, o Senhor te conhece. O Senhor conhece a sua vida. O Senhor conhece a sua história. E Ele quer fazer de você uma pessoa feliz, uma pessoa transformada, uma pessoa liberta. O Senhor quer fazer de você uma pessoa que você mesmo não consegue por si só nós não conseguimos, mas o Senhor pode fazer, aleluia, o Senhor pode fazer. Renda-se ao Senhor, renda-se à sua vontade. Sabe como foi louvado hoje aqui, como foi pregado, como foi ministrado pelos irmãos aqui, antes, os irmãos que me antecederam. Renuncie, sabe, abra mão desse fardo que você está carregando, dessa empáfia, dizer assim, não, pode deixar comigo que eu, sabe, deixa Jesus te ajudar, deixa Jesus te abraçar, deixa Jesus cuidar de você. Zaqueu foi transformado, porque ele deixou, ele se permitiu ser cuidado por Jesus. As mãos do Senhor estão sempre estendidas para os seus filhos, para abençoar, para curar, para transformar, para libertar. Creia nesta palavra em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a igreja e as palmas louvam ao Senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. A Bíblia diz